Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que nessa casa de amor estejam as vibrações do Cristo, nos orientando, abençoando a todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É interessante que o Sermão do Monte é tão importante que o evangelista Mateus faz um registro em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. E Lucas faz uma análise também e uma recapitulação no capítulo 6. Ele é tão importante que cala fundo aos nossos corações, porque são verdades do Cristo para nós, verdades eternas, atemporais, duram para sempre. E Kardec, no seu entendimento, nos coloca com bastante propriedade que a fé só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, a fé raciocinada. Então, as verdades do Cristo, através da doutrina espírita, é a razão. Nós não acreditamos apenas porque acreditamos. Nós acreditamos porque entendemos as verdades do Cristo e nos esforçamos em colocá-la em prática. Jesus, ao subir o monte, vendo toda aquela multidão, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a falar, ensinando essas coisas. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele continua: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 21 e 22, nós vemos essa última parte. A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e no céu, na eternidade. Ela é inimiga da irritabilidade, que gera cólera. A mansidão sempre triunfa nas lutas e vence as dificuldades, pois enfrenta os sacrifícios. Lamentavelmente, nós vivemos num mundo de disputa. Fomos criados muitas vezes para vencer. Quando vemos uma criança brincando, pegamos aquela brincadeira do cabo de guerra, né? E colocamos as crianças para medirem forças. É necessário que a gente, além da força, também instrua que o importante não é só vencer, é participar. Que aquele que perde
ele tem o seu papel de aprendizado, de valor. E aquele que ganha também tem o seu papel de aprendizado e de valor. O mais interessante é que hoje nós sabemos que valorizar a participação e a fraternidade faz com que nós vençamos o egoísmo, que demos aos nossos pequenos, nessas brincadeiras de criança, princípios para a construção de um mundo melhor. Jesus, quando veio à Terra, nos colocou toda uma gama de pensar, de oportunidade, para que nós pudéssemos estar analisando através das nossas dificuldades uma nova postura, uma nova forma de viver. O nosso apontamento de hoje está dividido em 4 partes. Primeiramente, quem são os bem-aventurados? Depois, os mansos. Depois, a terra. E nós também vamos verificar dentro da parábola aqueles que nós temos a oportunidade de ver nessa mansuetude. Então, cada um de nós tem aí a necessidade de saber por que herdaremos essa terra. Essa é uma das partes. Quando ele diz bem-aventurados, ele fala dos felizes, dos ditosos. Não se trata de uma ventura decorrente da conquista do usufruto material, não é isso. Mas da satisfação íntima, daquele que tem a consciência tranquila, do estado de alma, sem conflito, em paz com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Quando cultivamos isso no nosso coração, no nosso comportamento e seguimos os preceitos crísticos, nós podemos dizer, somos bem-aventurados. Então, quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele coloca para aqueles que estão em processo de, eu diria, execução, aprendizado, vivência, dessas características, né, de bem-aventurança. Os mansos são os brandos, porque eles podem ser mansos nos quais o egoísmo está reduzido. O egoísta e o invejoso é sempre inquieto. Não pode ser brando e pacífico e manso aquele que é egóico, que só pensa em si mesmo, que não se importa com a dor do outro, que quer muitas vezes defender tudo para si. O oposto da mansuetude é a raiva, a violência, né? E Kardec dedica um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para falar dessa questão. É interessante que a pacificação nós podemos adquirir. Paciência, a ciência da paz. O egoísta, ele, ao desejar tudo para si e dentro dessa inquietação, ele não consegue a paz. Ele não consegue exercer essa ciência. Está sempre inquieto, está sempre irritado. Quantas vezes nós nos pegamos, né, com uma sensação de inquietude e não sabemos o porquê? Naturalmente, nós temos que estar em vigia. Jesus nos ensinou, né? Vigiai primeiro, porque temos dentro de nós muitas dificuldades e é necessário descerrar o homem velho, deixar nascer os princípios crísticos, trazer o homem novo para si, para renascer em pacificidade. Essa palavra da ciência da paz, ela traz para os mansos aqueles que na sabedoria popular são sempre procurados para desfazer os mal-entendidos, para conter, né, as dificuldades. E é interessante que as pessoas consideradas brandas e pacíficas, elas têm dentro de um contexto de amizade, de sociedade, um olhar característico para aquietar corações. Então, os brandos não fazem a guerra, não gostam da violência. Muitas vezes na nossa sociedade são confundidos como fracos, mas não é. Quantas vezes na história nós lembramos de alguns povos que conseguiram vencer
pela paciência, pela ciência da paz. Nós temos o exemplo de Mahatma Gandhi, que venceu o poderio na época dos ingleses pela não violência. Nós temos vários vultos da nossa história que, pela paciência e pacificidade, conseguem contagiar os outros positivamente. Então é necessário cultivarmos isso em nós. A intolerância, né? A inquietude, isso traz situações ruins, rancor, e a gente não pode deixar que isso aconteça conosco. Porque possuirão a terra. É interessante que o verbo está no futuro, possuirão, né? Eu tenho uma amiga que diz o seguinte: aquele que é muito bravo não chega na terceira idade, está sempre com raiva. Hoje em dia, uma discussão de trânsito pode realmente trazer consequências funestas. Às vezes, o mal entendido dentro de casa deixa-nos afastados de quem nos amamos por simples coisas que não conseguimos tolerar. Então, tudo é de Deus, tudo é transitório aqui na terra. Nós não temos nada. E ao rever as nossas posturas, nós passamos a entender que nesse tempo em que vivemos aqui, nós estamos apenas usufruindo da misericórdia divina. Quantas pessoas não brigam por tanta coisa, que querem demais, que acumulam demais e vivem inquietos com o dia de amanhã. Então, o pacificador, o manso, o brando, é aquele que entende que nós temos na medida do que é justo que Deus entende para nós. Ele usufrui com discernimento, ele usufrui com sabedoria e não se agasta por aquilo que não tem. Ele herdará a terra. Ele não foi educado só para vencer. E é interessante que, mesmo tendo recebido, muitas vezes, uma educação para vencer, ele consegue trazer dentro de si essa paz daqueles que estão contentes com o que têm. Não se agastam, não se irritam. Se irritam, procuram e sabem calar no momento. Eu não acredito que seja coincidência. Hoje, preparando a palestra, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava muito zangada. Ela havia recebido um telefonema de um parente na cidade do Rio de Janeiro e discutiu com essa pessoa, mas ela estava muito indignada. E de tão indignada, ela esbravejava tanto que foi difícil acalmar. E eu fiquei pensando, talvez o outro não tenha o direito de brigar, de chamar a atenção, mas nos deixar contagiar e nos envenenar, e era de manhã cedo, azedar o nosso dia significa que reverberou, estava dentro de nós. Então, ao tentar dialogar, não tinha como acalmar a pessoa, foi necessário deixar um tempo, ela extravasou, e aí, chamada à razão, mas por que ficou tão zangada? E aí, ao conversarmos, descobrimos que ela não aceitava ser chamada à atenção. E essa irritação levou a uma situação bem maior, né? De rompimento familiar, que gerou sofrimento, que gerou desgaste. Quantas vezes, por uma palavra, nós nos separamos de quem nos amamos, das pessoas que gostamos, ou deixamos, entendeu? Nos apegar a tal modo às coisas do mundo que nós nos julgamos proprietários, quando na realidade nem nossos filhos são nossos, são de Deus, criados para o mundo, para experienciar. Então, quando pensamos nisso, nós identificamos a condição de manso, de pacífico.
Quando aprendemos que determinadas utilidades acabam vindo às nossas mãos sem a gente fazer força. Nós precisamos aprender a lei do uso. Como nós não temos nada, então nós diminuímos aquilo que os quereres, que vão sendo ampliados, e passamos a ter necessidades da lei do uso. Isso não é meu, mas eu uso de acordo. Isso não é meu, mas eu faço com responsabilidade. Isso é concessão divina. E passamos a conviver melhor com as pessoas. Então, tirar esse estresse nos traz paz, nos faz mais felizes. Por quê? Porque ao estarmos na Terra, que é a quarta posicionamento da nossa explicação de hoje, é nos tornar dono, mas dono dela no sentido de utilização verdadeira, capazes de oferecer o serviço na nossa melhoria íntima, colaborando com o planeta e com o nosso crescimento pessoal. Então nós somos herdeiros, sim, dessa terra, mas nós não a temos só para nós. Nós não precisamos querer todo o espaço, querer tudo à nossa volta, querer tudo sempre muito bem servido, porque não conseguiremos dar conta. Para nossa evolução, Deus proporciona a vida, o tempo e as oportunidades. Então, o mundo está repleto dessas oportunidades, mas que nós não precisamos nos agastar para conquistar. Essa lei do uso traz para nós uma consciência e um discernimento. Somos possuidores dela, mas não estamos possuídos por ela. É interessante o termo, né? Não nos deixarmos possuir pelas coisas. Não é viver com negligência, não é também usar as coisas sem consciência. É termos a responsabilidade de dar utilidade. E em consciência de serviço, saber que essa pacificação tem que ser construída nos nossos atos. Quando nos dizemos cristãos, nós devemos seguir o Cristo. A terra é nossa casa, é nossa escola, é nosso lar, é nossa oficina de trabalho, é nosso hospital. Deus nos deu para evoluir. Quantas vidas nós temos? Quantas vidas? Eu faço essa pergunta agora. Precisamos resolver tudo de uma vez? Quantas vidas nós temos? Nós temos uma vida. A vida da eternidade, da espiritualidade, sendo criado por Deus para melhorar e vencer os nossos instintos. Os pacificadores, ou pacífico, amigo da paz, é aquele que, além de ser pacífico, ele trabalha e age em favor da paz. É o conciliador. Ele não é só passivo, ele é um membro ativo, atuante, que luta, que constrói, que traz essa pacificação em tudo o que ele faz. É interessante que nós colhemos, entendeu? Amanhã, aquilo que nós plantamos hoje. Então, toda vez que você estiver a ponto de explodir, para e pensa. Lembra que dentro daquilo que você for fazer, tem a lei de causa e efeito. Há do livre-arbítrio. Podemos ou não podemos viver em guerra? Devemos ou não devemos criar a paz? É uma opção nossa. Mas é, acima de tudo, uma decisão. Se eu decido pela paz, eu passo a viver com a paz em mim. E tudo o mais começa a pacificar. Eu aproveito melhor o tempo. Eu fico mais calmo. Eu tenho mais qualidade de vida. Eu vejo melhor as oportunidades. Tudo que nos acontece é pela misericórdia divina. Quando nos defrontamos com coisas negativas que sofremos, devemos avaliar, porque Deus nos dá o sofrimento ao conta-gotas, que podemos suportar, mas ele não é eterno.
Então, se eu me revolto, se eu me rebelo, se eu trago para mim o sentimento de guerra, eu sofro mais. Acalmando-se, eu consigo ver as oportunidades de aprendizado e de paciência em mim, para que eu aprenda algo e resolva. Nós viemos aqui para servir, mas acima de tudo, para aprender e evoluir. Quando o Evangelho nos diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, é que nós não podemos derrogar as leis. Existe uma lei natural, e a lei natural é a da felicidade, mas não a felicidade dos quereres exagerados. A felicidade da consciência tranquila, de promover a paz em nós e no outro. Então, quando nós nos importamos, nós devemos entender isso. Jesus se reporta à lei. É do 5º mandamento do Decálogo que foi recebido por Moisés lá no Monte Sinai. É interessante, porque nós não associamos essas coisas. Quando ele fala que a reencarnação é um fato e se torna provável que nessa existência nós temos um aprendizado de evolução, nós devemos entender que nós não podemos matar, não podemos tirar a esperança do outro, porque a gente fala em violência das grandes coisas. E quando nós tiramos a alegria do outro, a esperança do outro, a felicidade do outro, o emprego do outro, o lugar do outro? Então, devemos entender que todas essas coisas estão para nós em reflexão, mas acima de tudo, é necessário colocar em prática. Eu gostaria de lembrar da questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos, que eu encontrei uma curiosidade. Quando falamos em evolução, falamos em reencarnação. É interessante que lá na questão 132, os Espíritos perguntam qual o objetivo da encarnação. E na 167 ele coloca qual o objetivo da reencarnação. Uma nos mostra que nós evoluímos, reencarnamos nessa terra para um trabalho próprio e pessoal. E na encarnação viemos ao mundo para trabalhar o progresso do mesmo. Então temos uma responsabilidade. Espiritismo não é só para você ler, é para praticar, é para refletir, é para pensar, é para colocar em uso. Então Kardec nos coloca que nós devemos trabalhar a nossa própria evolução. Porque aquele que trabalha pela sua paz e trabalha para o Evangelho, implantando a boa nova do reino na terra, é bem visto pelos bons espíritos. A única forma de angariar o amparo dos bons espíritos é nos esforçando no bem. E isso significa construir a paz. Então, quando Jesus se reporta à lei, ele nos lembra disso. E quando ele diz que quando matarmos seremos o réu, ele diz qualquer um. Então qualquer um é suscetível de cair ao erro e qualquer um de nós é suscetível à evolução. Fazer ou não fazer. E será réu em juízo, né? O verbo está no futuro, será réu. Lembrando uma decorrência de que o juiz, o tribunal, primeiramente na nossa consciência, aquele que age com violência sempre traz a culpa. A culpa, ela traz de consciência pesada o mal-estar, gera intranquilidade, tira a nossa paz. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que nós estamos com a consciência comprometida. E ele diz, eu porém vos digo, né? Então, ele pede, pensa, você veio aqui para evoluir, então resolve um pouco contigo, acalma, para prosseguir em paz. Então, ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Quando as circunstâncias da vida nos vêm pedindo paciência, é que nós devemos prestar a atenção no conceito e melhorar a nossa postura. Nada nos acontece por acaso.
Então, quando Jesus coloca isso, ele não escolhe pessoas, ele falava para todos. O Evangelho é acolhimento, o Evangelho é pacificação, é aprendizado. Nós, quando colocamos as coisas em guerra e em violência, infelizmente nós caímos em situações drásticas. Vivemos um momento agora de um novo normal que as pessoas falam, mas o normal é ser pacífico, é estar mais em casa, é não colocar a vida do outro em risco. Nós achávamos que a Terceira Guerra Mundial viria pelas armas e não veio. Ela veio pela dor da consciência de uma sociedade violentada e em violência. Então, para refletirmos que essa pacificação em nós nos trará saúde, melhorará a nossa imunidade. E nos reposicionando com tudo que está acontecendo, nós passamos a prestar atenção nos detalhes. Quantas vezes brigamos sem motivo? Quantas vezes pegamos rebeldes, né? E nós vemos isso por política, por cor, por raça, por território. Quantas dissensões e quantas vidas desperdiçadas. Então, seremos sim cobrados por aquilo que fizermos, mas primeiramente no tribunal da nossa própria consciência. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 65, ele fala sobre cultivar a paz, para a gente encerrar. E ele diz o seguinte: e se ali houver, que é uma acepção a Lucas, ele comenta Lucas 10:6, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Então, quando eu ofereço paz e o outro não aceita, essa paz volta para mim. Da mesma forma, o antagonismo. Se eu ofereço guerra, a guerra volta para mim, a dor volta para mim. Ninguém atinge o bem-estar, nas palavras do benfeitor, em Cristo, sem o esforço no bem, sem disciplina elevada, de sentimentos, de iluminação e raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão se registrar os mais belos recursos, os mais belos posicionamentos, as mais lindas palavras, os cargos das mais altas hierarquias e perspectivas de plano superior. Podemos conviver com os maiores mestres, com os melhores apóstolos da causa da redenção, mas poderemos igualmente viver longe da harmonia interior, se não cultivarmos a paz em nós. Essa mesma paz que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. E o benfeitor espiritual nos lembra: se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um de nós. Não podemos colocar as nossas responsabilidades no outro. Seja você o cultivador da paz. Pratique em você a ciência da paz, e tudo o mais à sua volta se pacificará. Como nós temos reconhecidos em vários personagens, e lembrando aqui o nosso querido Chico, que era o amor em pessoa, antes de se aborrecer, beba a água da paz, reflita sobre a paz e viva nessa paz, porque o Mestre Jesus, na sua ação do bem, ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. A sua paz veio a nós. Que façamos a paz do Cristo e estendamos a cada um que esteja à nossa volta. Que Jesus nos abençoe e que nós temos também um recadinho aqui para vocês. No dia 20,
aqui nas nossas páginas do Centro Espírita Irmão Jacó, teremos a palestra dos bem-aventurados os aflitos, dando continuidade aos ensinos de Jesus pelo nosso amigo Trindade. E como a Casa Espírita é um templo, um hospital e uma escola, e mesmo nessa pandemia, não para, né? Nós estamos aqui abrindo um canal virtual para o Evangelho do Lar, aqui no Centro Espírita Irmão Jacó. Então, os dias nas quartas-feiras, das 19 às 19h40, no sábado, das 15 às 16h10, você pode agendar o Evangelho no Lar virtual e o atendimento fraterno virtual também. Lá na nossa página, né? Vocês estão vendo aí os horários, liguem, aproveitem, sejam acolhidos, porque Jesus está conosco e nos abençoa sempre. Muito obrigada.